Então convido a amada igreja a que abram sua cópia das Sagradas Escrituras na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, eu lerei dos versos de 8 a 12. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, eu lerei os versos de 8 a 12. Então, está escrito assim na palavra do Senhor: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e nós clamamos nesse momento pelo Teu auxílio. Nós clamamos pelo Santo Espírito, pela ação dele em nosso coração, para que possamos estar atentos à Tua palavra e que ela encontre solo fértil em nosso coração. Eu peço pelo Teu auxílio na exposição do texto. Dá-me fidelidade bíblica e clareza na comunicação da Tua palavra, para que em tudo isso o Seu povo seja edificado e o Seu nome glorificado. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, no livro Unidade em Comum, Richard Lintz afirma, abre aspas, é uma verdade muito óbvia que vivemos em tempos polarizados. Se alguém escolhesse um momento cultural para melhor exibir como se dar bem uns com os outros, o nosso definitivamente não seria esse momento. Nossas discordâncias são profundas e, segundo a maioria dos relatos, estão piorando em vez de melhorar. Nesse sentido, um trabalho que defenda e descreva a unidade da igreja pode parecer uma tarefa sem esperança. Certamente vai contra a correnteza das nossas experiências comuns da vida juntos. O nosso tempo é um tempo que pensa muito mais sobre o que nos torna diferentes uns dos outros do que sobre o que nos une. Privilegiamos opiniões que enfatizam as maneiras pelas quais discordamos. Somos atraídos pela mídia que promove um abismo que nos aliena do outro lado. Somos inveteradamente desconfiados de motivos que não se alinham com os nossos. Certos tipos de diferença provocam reações agudas. Outros tipos podem ser ignorados como inconsequentes. Existem muitos tipos de diferença. Algumas importam, outras não. Os contextos em que as diferenças são vivenciadas geralmente determina como essas diferenças são interpretadas. Na pequena igreja comunitária, o investimento relacional do pastor e a disposição de discipular pessoalmente não são apenas notados, mas frequentemente analisados, especialmente no caso de erros ou desrespeitos não intencionais. Em contraste, para o pastor da mega igreja, que ganhou status de celebridade, qualquer constrangimento relacional é desculpado em troca de sua presença na plataforma. Não fui eu que escrevi isso aqui, não estou falando em minha defesa, mas ele tem um bom ponto, né? O pastor da igreja local, qualquer errinho pequeno é um grande problema, mas se for os famosões, está tudo certo, né? Mas vamos seguir aqui na citação do Richard. O custo da diferença é aparente quando se torna concreto. As diferenças de gosto podem não importar,
até que se trate de decidir o que a família comerá no jantar juntos. Diferentes hábitos de limpeza, né, ou no caso de alguns, a ausência delas, né, podem não parecer significativos até que o marido e a mulher devam aprender a viver com os hábitos dia após dia. O marido que não toma banho, joga a toalha em cima da cama, roupa suja no chão, esse tipo de coisa. Só acontece lá nos Estados Unidos. As diferenças importam quando servem como ocasiões para divisões e desentendimentos. Descobrir desacordos genuínos e profundos pode ser tão agudo a ponto de nos paralisar. Quando gera conflitos, famílias, igrejas e comunidades, até mesmo empresas, podem ser destruídas. Pessoas com quem discordamos podem parecer ameaçar não apenas crenças, mas o nosso senso de bem comum. Sobre as pressões da pluralização, tendemos a migrar socialmente para refúgios seguros de unidade. Migramos para comunidades homogêneas como uma resposta ao aumento da diversidade ao nosso redor. Aqui uma observação dessa análise que ele faz na nossa sociedade, e eu creio que seja fácil a gente perceber em que existe uma ironia nessa questão, porque o mundo propõe a pluralidade. O mundo propõe a tolerância. Desde que você concorde com isso. Então, existe uma proposta de pluralidade, mas se você discorda, você não é aceito. Eles toleram, eles querem ser tolerados, mas eles não querem tolerar. Essa é a prática do nosso dia, né? Já indiquei o livro aqui, A Intolerância da Tolerância, do Carson. Um livro que vale bastante a pena ler. Mas o mais interessante é que, na análise do Lindsay, e eu concordo com ele, é de que quando as pessoas se sentem não aceitas, não toleradas, o que elas fazem? Elas se juntam com mais do mesmo. Elas se juntam com os seus iguais. Elas se juntam com aqueles com os quais eles mais têm afinidade. E eles vociferam pluralidade, vivendo na singularidade. Eles clamam pela diversidade e a unidade, mas eles vivem num recanto onde só são aceitos os que pensam iguais. Eles propõem uma visão heterogênea de mundo, mas vivem numa visão homogênea. É bastante irônico, mas no nosso tempo as pessoas não gostam de pensar. Né? Mas vamos avançar aqui na citação. Muitos sociólogos, seguindo o trabalho de Robert Putnam, notaram o aumento significativo do isolamento e da solidão no mundo moderno. Parece haver uma quantidade cada vez menor de uma cola social unindo as pessoas em relacionamentos genuínos. Relacionamentos genuínos nessa modernidade tardia. Os sintomas do isolamento social são manifestos e parecem estar aumentando. Temos falado isso na questão do mundo virtual, né? E não é simplesmente que estamos cada vez mais divididos pelas nossas diferenças, mas também há cada vez mais obstáculos para manter conexões relacionais duradouras de significância, mesmo dentro das nossas próprias comunidades locais. Então, nesse ponto, ele levanta os obstáculos naturais do nosso tempo, em que esse mundo virtual, o bendito home office, as redes sociais, enfim, elas criam na mentalidade das pessoas uma ideia de união virtual, mas não união presencial. E isso dá uma consequência, relacionamentos superficiais e não relacionamentos profundos. Porque o que importa são likes e não outras coisas, e não confissão de pecados, por exemplo. Mas, enfim. Então, pode parecer inútil, a princípio, abordar o chamado da igreja para a unidade diante de diferenças tão avassaladoras. Especialmente dado o número virtualmente infinito dessas diferenças. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não concordo em tudo com a minha esposa. Né? Mas acontece só lá em casa, imagino que na sua não aconteça isso. Né? Mas então pronto. Eu vejo que o cenário que o Richard propõe é um cenário real. A gente vive num mundo dividido. Eu acho que se a gente voltar 7 anos no tempo, a gente consegue ter uma visão bem clara de como isso mais ou menos começa e a maneira como isso se desenrola e a maneira onde nós viemos parar. E Pedro, ele me colocou em várias situações complicadas.
né, sendo inspirado pelo Espírito Santo, dentro da sua carta, nessa sessão que começou na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 11, Pedro me levou a pregar sobre assuntos complexos, como submissão às autoridades instituídas por Deus. Né? Então, submissão aos governos da maneira como a gente tem visto por aí. Pedro me levou a pregar sobre a relação entre servos, né, escravos e seus donos, falando que os escravos deveriam se submeter aos seus donos. E depois, se você perdeu semana passada, assista lá, a submissão da esposa ao marido e a postura do marido em relação à esposa. Pedro me levou a pregar sobre assuntos controversos nos nossos tempos. E eu estava tranquilo quando comecei a ler esse texto, falei, finalmente um descanso, né? Mas depois da pregação você me fala se vai vir descanso ou não. Então, após endereçar grupos específicos, Pedro volta o seu foco para toda a igreja. Então ele falou com servos, falou com maridos, agora assim, para todo mundo que está aqui. Então Pedro se dirige a todos os cristãos e ele ensina, ele ordena como os cristãos deveriam viver em um mundo que se opunha tanto à sua fé quanto à sua existência. Tanto à sua fé quanto à sua existência. Na época dessa carta, a pressão vinha de fora para dentro. Mas hoje parece existir também uma pressão interna que conduz à divisão. Ela vem de fora para dentro e ela está indo de dentro para fora. Pedro nos orienta que não deixemos que essa hostilidade, essa visão divisionista dos de fora entrar na igreja. E aqui é um grande desafio, porque desde a queda, com a entrada do pecado no mundo, o surgimento das duas linhagens, a linhagem santa e a não santa, os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, a desarmonia tem sido constante na humanidade. Diante de nós, a dura realidade do nosso tempo. E vejo que um grande desafio para nós, como cristãos, seja tanto a unidade dentro da igreja, quanto um convívio adequado com os de fora. Vejamos como Pedro orientou os seus primeiros leitores e a nós hoje, para nós entendermos os impactos da nossa submissão a Cristo. E o primeiro impacto da nossa submissão a Cristo é o impacto na nossa relação com os de dentro. Isso está no verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Creio que não seja difícil perceber que esses tipos de qualificadores, fraternalmente amigos, misericordiosos, igual ânimo, né, apontam para um relacionamento entre cristãos. Uma vez que deveria ser impossível para um cristão ter a mesma mentalidade de um não cristão. Né, eu vou falar que essa ideia de tedes igual ânimo é ter a mesma mentalidade. Então, se Pedro nos orienta a ter a mesma mentalidade, ele está a definir uma relação entre crentes, que nós não podemos, nós não devemos ter a mesma mentalidade do descrente. Então, seria impossível, deveria ser impossível para nós isso. É impossível, por exemplo, você ter amor fraternal de acordo com os padrões bíblicos com aqueles que não são parte da família de Cristo. Deveria ser impossível para que nós dessemos o nosso amor de maneira completa para os que são de fora sem dar para os de dentro. E não tem como eu amar irmão aquele que não é meu irmão. Agora, existem algumas coisas que o texto quer ensinar e algumas que ele não quer ensinar. Por exemplo, se ele está falando de humildade na relação entre cristãos, ele não quer dizer que você não tem que ser humilde com os de fora, é outra história. Se ele está a falar que você tem que ser compadecido, ele não quer dizer que você não deva ser compadecido com os de fora. Então a gente não pode fazer leitura ingênua, né? Então isso significa, né? Isso não significa, por exemplo, que você não deva ser humilde, amar, demonstrar compaixão, misericórdia com os de fora. Pois é esse o tipo de disposição que te impulsionará à evangelização. Se de fato eu me compadecer com a situação do descrente, pois ele caminha para a condenação, eu serei impulsionado a apresentar as boas novas de salvação. Mas vamos focar, sem fazer igual eu fiz na aula hoje, grandes desvios, vamos focar na relação que Pedro está a descrever. Como deveria ser a nossa relação dentro
da igreja, a nossa relação com os irmãos na fé. Então, dentro do contexto de perseguição, no qual os cristãos deveriam viver como forasteiros e peregrinos, Pedro nos mostra que tempos difíceis devem ser enfrentados com união profunda. Em tempos difíceis, a família de Cristo deve se unir ao invés de se dividir. Quando reflito sobre o tempo no qual vivemos, vejo algumas possíveis conexões com o contexto de perseguição sofrida pelos nossos irmãos. Por exemplo, as pressões ideológicas que são contrárias aos padrões de Deus. Contudo, o que vejo são os membros da igreja falhando miseravelmente na maneira como lidam com essa situação. Os cristãos têm se conformado com o mundo, adotado o mesmo padrão de divisão e trazido isso para dentro da vida da igreja. Reflita, como tem sido a sua postura nos últimos anos, em termos de relacionamento com os irmãos na fé? Quais têm sido as questões que têm te afastado ou te aproximado das pessoas na igreja? Qual o padrão você tem seguido? O bíblico ou o mundano? Para melhor compreender a maneira como deveríamos nos relacionar, eu farei uma análise aqui dos qualificadores. O primeiro qualificador é todo sede igual, tedes igual ânimo. Ter a mesma mentalidade. A ideia do igual ânimo é ter a mesma modalidade, a mentalidade. Não é aquela ideia de você estar todo mundo animado, todo mundo... Não, é ter a mesma mentalidade, estar unido em espírito, termos uma relação harmoniosa. Já vamos começar a refletir, então. Quão harmoniosa têm sido as relações dentro da Igreja de Cristo e dentro das Pedras Vivas? Provavelmente, os cristãos, por viverem de maneira desatenta com a realidade espiritual da vida, acabaram por ser engolidos por pautas ideológicas, por padrões de comportamento e relacionamento que têm contribuído negativamente para o convívio dentro do corpo de Cristo. Somos chamados a viver de maneira harmoniosa, a termos a mesma mentalidade. A pergunta a ser respondida é: o que seria ter a mesma mentalidade e, ao mesmo tempo, respeitar as diferenças que são resultados da criatividade divina na criação? Então, como que eu tenho uma vida harmoniosa respeitando um padrão de diferença? Como que pode eu ter a mesma mente com alguém que pensa diferente de mim? E a resposta para isso é que nós somos ordenados a concordar naquilo que é essencial para a nossa fé. Por exemplo, nós não abrimos mão da Sagrada Escritura como inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa, sendo a Sagrada Escritura a nossa única regra de fé e prática. Isso não pode ter discordância. Você tem discordância, você não é dos nossos. Você não está dentro da família. Se você não concorda com a maneira como Deus se revelou, não tem como você ser parte da família dele. Nós, por exemplo, temos que concordar e não há espaço para divergência. Concepção miraculosa e o nascimento virginal de Jesus. Jesus como Deus homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nesses assuntos não tem conversa. Aqui tem que ter harmonia. Aqui tem que ter concordância. Aqui não há espaço para divergência. Contudo, existirão assuntos que não é necessário que pensemos exatamente a mesma coisa. Exemplos. Que cor pintaremos a igreja? Em qual missionário nós devemos investir financeiramente? Qual é a disposição das cadeiras aqui dentro? O que ter no pequeno almoço? Café com ou sem açúcar? Tem uns que vão discordar que tem que ter sem açúcar só, não pode com açúcar, né? O Ademar já está ali se contorcendo. Mas qual o horário da programação? Então tem coisa que a gente não precisa concordar. Mas a nossa postura deve ser uma postura de humildade que segue as palavras de Cristo, em 2 Coríntios 10:5, em que nós temos que levar todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. E às vezes a obediência de Cristo vai demandar de mim abrir mão da minha opinião.
abrir mão daquilo que eu acho que é melhor em detrimento de outras pessoas. Então, nisso, não é necessário que haja concordância. Entretanto, nessa busca pela harmonia, nessa busca pela convivência, existem algumas armadilhas, existem alguns perigos, alguns riscos nessa busca por harmonia. E a primeira armadilha, o primeiro risco, é que nós podemos buscar viver em harmonia somente com aqueles com os quais nós temos mais afinidades. Sejam afinidades educacionais, culturais, político-ideológicas, alimentares, momento de vida, faixa etária, jovens casais, idosos, casais com filhos, socioeconômicas ou de nacionalidade. E aqui uma observação, não existe problema em ter relacionamento fundamentado em afinidades. O problema passa a existir quando eu não me relaciono com os diferentes. O problema está quando não há espaço na minha vida, não há espaço na minha roda de amigos para aqueles que são diferentes de mim, daqueles que pensam diferente de mim. Não me relaciono com os portugueses porque eles são assim, não me relaciono com os brasileiros porque eles são assado, não me relaciono com o moçambicano porque eles são aquilo outro, não me relaciono com o angolano porque eles são ainda outra coisa. E também tem os guineenses. Então não me relaciono porque eles são diferentes de mim. Acredito que vocês entenderam a lógica. Mas vamos colocar essa lógica um pouco mais onde dói? Né? Podemos aplicar essa lógica para outras características. Não me relaciono com o fulano porque ele é rico, ou com o Beltrano porque ele é pobre. A pessoa A votou no candidato Z, e a pessoa B votou no candidato Y. O problema existe quando eu tenho mais afinidade, relacionamentos com um descrente que se possui, que alinha com as minhas características, que se alinha aos meus pensamentos. O problema está quando eu tenho mais afinidade com o mundo do que com os de dentro. O que nós precisamos nos lembrar é de que aquele que nos une é muito maior do que qualquer coisa que nos separa. Cada empecilho que nós colocamos para nos relacionar com o irmão na fé é uma afronta à cruz de Cristo. É a obra de Cristo que acaba sendo ridicularizada quando nós dividimos ao invés de unir. É a obra de Cristo que é menosprezada quando nós não nos relacionamos e nós brigamos com pessoas por conta do político Z ou político Y. Nós desconsideramos a obra de Cristo quando nos sentimos moralmente e espiritualmente superiores e, por conta disso, não nos relacionamos com os nossos irmãos. Nós afrontamos a Deus quando não amamos a família que Ele escolheu. E eu quero que você pense, quando você olha para o seu irmão que pensa diferente de você, Cristo encarnou, viveu uma vida de obediência, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e reina soberanamente. E vai voltar a segunda e definitiva vez, também por essa pessoa. Cristo morreu por ela e você, cara de pau, não consegue se relacionar com ela. Olha a loucura que a gente vive dentro da igreja. É sério que você é melhor que Cristo? É sério que você não tem condições de amar o diferente? É sério? A solução mais fácil é bloquear nas redes sociais, a solução mais fácil é não olhar na cara da pessoa, a solução mais fácil é eu só me fechar no meu grupo daqueles que pensam iguais. É sério. Parte da beleza do Evangelho está no convívio dos diferentes, no convívio dos improváveis, no convívio dos opostos que foram atraídos por aquele que é perfeito. É na vida da igreja que deveríamos nos relacionar com as pessoas que jamais imaginaríamos ter contato. Aqui nas Pedras Vivas eu tenho tido a oportunidade de me relacionar com pessoas que são tão diferentes de mim, que provavelmente eu jamais me relacionaria com elas se não fosse por Cristo. Que privilégio! Não é difícil, mas eu posso ser um melhor pastor porque eu convivo com aqueles que são diferentes. Porque Deus me coloca pessoas na vida
em que o sofrimento delas, as falhas delas, as coisas que elas são melhores do que eu, trabalham em mim para que eu seja mais parecido com Ele. Que privilégio o nosso. E a segunda armadilha nessa busca por harmonia é a busca pela harmonia a qualquer custo. É a busca feita com concessões que muitas igrejas têm morrido. É na tentativa de serem mais aceitos pelos de fora ou daqueles que estão a pecar dentro, e eu não quero perder essas pessoas, que muitas igrejas, então, têm cedido a práticas contrárias às Escrituras. Infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais comum no meio evangélico, ou pseudo-evangélico. Seja ao fazer a vista grossa para o pecado de pessoas influentes, ou com grandes posses financeiras, grandes ofertas e dízimos. Por isso que eu nem sei quem dá o que aqui, tá certo? Eu sentar a pancada quando precisar. Ou então, ao tentar contextualizar a vida da igreja na busca por relevância. É nessa busca que as igrejas têm ficado cegas para os valores divinos e irrelevantes aonde quer que estejam. Façamos uma breve reflexão sobre esse primeiro aspecto dos relacionamentos cristãos. Creio que não seja difícil ver o quão distante a Igreja de Cristo está da realidade de relacionamentos harmoniosos. Qual tem sido o padrão dos seus relacionamentos? É um padrão secular de diversidade dentro do meu grupo de iguais? Ou tem sido o padrão bíblico? Qual foi a última vez que você intencionalmente buscou se relacionar com o diferente dentro da igreja? E essa diferença pode ser por nacionalidade, classe socioeconômica, política ideológica, fase de vida, qualquer coisa. Qual foi a última vez? Se arrependa da sua falta de tolerância para com os seus irmãos. Eles são parte da família de Deus, eles são escolhidos por Ele, adotados em Cristo, regenerados e transformados pelo Espírito. Mas você, o bonitão, não pode se relacionar com eles, porque você é muito melhor do que eles na sua cabeça. Eu vou lançar um desafio aqui. Ainda essa semana, você vai entrar em contato com um diferente e você vai sair para fazer alguma coisa com essa pessoa. Você vai chamar para ir na tua casa para jantar, você vai se encontrar no shopping presbiteriano aqui perto. Você vai sair com o diferente. Eu quero que você intencionalmente se sacrifique por isso, porque Cristo intencionalmente se sacrificou por ele. Está lançado o desafio. Agora vamos continuar nos outros qualificadores e os outros serão mais rápidos, tá? Então, compadecidos, a ideia de nós termos essa empatia, de sermos compreensivos, a ideia de que nós vemos de maneira perfeita na vida de Cristo. É quando Cristo olha para as pessoas e ele se compadece para as pessoas. Agora, veja, compaixão é diferente de dó. Cristo se compadece, ele sente a dor do outro e ele dá o passo em direção à resolução do problema. Então, se você sente dó das pessoas e você não faz nada, você está errado. O pedido aqui é que nós tenhamos compaixão. É a ideia de olhar e identificar o problema e dar passo em direção para a resolução daquilo. É caminhar junto, é carregar o fardo junto e nem que tiver que carregar a pessoa no colo. Mas isso é compaixão. Sejamos então fraternalmente amigos, ou seja, ter afeição, ter o amor fraternal. E é daqui que vem o nome da amada cidade, Filadélfia, né? Amor fraternal. Essa é a palavra no grego. Nós temos que ser misericordiosos, ou seja, a tradução mais literal é ter coração terno. Isso é uma coisa muito fácil para mim. Eu tenho um coração muito terno, tenho um coração bastante compassivo. Mas a ideia de um coração terno é um coração que ele não apenas se compadece, mas é o comportamento que sofre junto e se alegra junto. Ter esse coração terno é sentir a dor do outro e é sentir a alegria do outro. É eu ficar feliz quando eu fui demitido e meu amigo, meu irmão na fé foi promovido. Talvez ele te dê uma graninha para ajudar, é outra história. Porque daí ele tem que ser compadecido, certo? Olha que beleza do evangelho, né? E por último, então, humildes. Né? Humildes, a tradução literal é humildes.
né? Então, a importância da humildade nos relacionamentos. A gente precisa entender de que tudo de bom que nós temos, nós ganhamos e nós não conquistamos. Como que... A burrice. Como que a gente se orgulha de algo que eu não fiz nada por merecer? E a gente é cheio disso. A gente é cheio disso. A gente dentro da igreja, a gente olha para o outro e fala assim, nossa, não acredito, aquele irmão está tropeçando nesse pecado. E você, miserável? Você não está tropeçando porque Deus está te poupando. Deus está te sustentando. E agora você se acha superior ao invés de orar por esse irmão, ao invés de buscar ajudá-lo? A gente desconsidera que o Espírito Santo tem ação diferente, em velocidade diferente para as pessoas diferentes. O Espírito Santo não está a fazer a mesma coisa em todo mundo ao mesmo tempo. E aí você quer discutir com o cronograma de Deus de santificação da pessoa. Aí por isso é o melhorzão do que os outros. Mas enfim, a harmonia não é a única característica do relacionamento entre irmãos. Nós devemos ser movidos pela compaixão, pelo amor fraternal não fingido que nós vimos em 1 Pedro 1, 22, 25, por um coração terno que não apenas se move em direção da resolução do problema, mas também se alegra e chora com o próximo. Tudo isso tendo como fundamento a humildade daqueles que reconhecem a miséria espiritual da qual vocês foram resgatados por Deus. Quando olhamos para a maneira que devemos nos relacionar com os nossos irmãos, nós devemos nos sentir constrangidos e completamente incapazes de realizar essa obra. Se nesse exato momento o seu pensamento for, ai de mim, pecador, ai de mim que tenho dura cerviz, ai de mim que tenho um coração árido. Se esse é o teu pensamento, graças a Deus por isso. Há esperança para você. Cristo se encarnou para viver num mundo em desarmonia por conta do nosso pecado, para que nós pudéssemos viver em harmonia com Deus e com os nossos irmãos. Cristo, movido por sua compaixão, viveu uma vida de perfeita obediência, caminhou em direção à cruz, venceu a morte, foi assunto aos céus, está à destra de Deus, reinando soberanamente, para que nós fôssemos perdoados por Deus. Ele nos ama como irmãos, mesmo sendo nosso Senhor. Cristo viveu humildemente aqui na terra, para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo e vivermos em humildade. É através da obra de Cristo e da nossa união com Ele que nós somos perdoados e movidos a viver uma nova vida entre irmãos. Contudo, nós também somos ordenados a viver em um mundo que nos odeia, mas de uma forma completamente contraintuitiva. Pedro nos orienta como nós devemos nos relacionar com o de fora. E o verso 9 diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, movidos pelo exemplo de Cristo, conforme nós vimos nos versos do capítulo 2, dos versos 21 a 25, vou citar novamente esse texto, que não está nos slides, graças a Deus por isso. Então está escrito assim na palavra do Senhor, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, que estáveis desgarrados, como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mais uma vez, Pedro vê a resposta cristã às pressões do mundo exterior como passividade e graça, e não como retaliação agressiva. Por quê? Porque para isto fossem chamados, para herdarem uma bênção. Pedro ancora os relacionamentos com as pessoas de fora nessa promessa de uma bênção. No fundamento de Pedro, de que os crentes devem absorver algumas injustiças por conta do Evangelho, não retribuindo o mal com o mal, o apóstolo expressa a âncora teológica que se aprofunda na rede de teologia do Novo Testamento.
O cristão deve ser motivado pelo desejo de receber uma bênção de Deus. Um desejo fundamentado no fato de que Deus é o juiz final. Veja mais uma vez o quão diferente deve ser a postura cristã em relação à postura do mundo. Já conversamos sobre essa postura, não leva o desaforo para casa. Já preguei esses dias sobre isso. Ou então, comigo é assim, toma lá da cá. Fala o que quer, ouve o que não quer. E isso nada tem a ver com o Evangelho. Nós não fomos chamados para pagar mal com mal e injúria com injúria. Nós somos chamados, inclusive, para sofrer injustamente calados. Nós somos chamados a retribuir, a pagar o mal com o bem. A injúria com bênção. Somos chamados a ser como Cristo em meio às dores da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós somos chamados a seguir ao exemplo daquele que curou pessoas que não creram nele. Nós somos chamados a seguir o exemplo daquele que amou pessoas que o odiaram. O nosso papel como cristãos é fazer o bem e descansar na justiça divina. E esse tipo de verdade, se você for pelo menos um pouco parecido com o que eu sou, é completamente contra-intuitivo. Em vários momentos eu queria tomar as coisas com a minha mão e resolver do meu jeito. Aí de novo eu começo a entortar o negócio aqui. Eu começo a ficar indignado com as coisas. Mas a Bíblia tem nos confrontado, a palavra inspirada de Deus, de que nós precisamos descansar em Deus e naquilo que Ele faz. E essa verdade ela é tão contra-intuitiva para o nosso coração que se eu pregasse semanalmente textos sobre isso, não seria suficiente. Eu prego no domingo, domingo à tarde você já esqueceu. Eu falo isso porque, pelo menos eu, né? Se você for mais santo do que eu, outra história, mas eu muitas vezes já esqueço. Esse tipo de verdade é que nós precisamos ser constantemente lembrados. E aqui eu quero ensinar para vocês algo que eu entendo ser muito precioso, uma postura que a gente aprende com o rei Davi, que é nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos. Então, algum dos salmos, Davi pregava para a própria alma. Ele fala assim, por que está abatido a minha alma? Nós precisamos do evangelho todos os dias. Nós precisamos pregar para nós mesmos as Sagradas Escrituras todos os dias. Para que o nosso coração seja permeado, seja inundado da palavra de Deus, para que pela ação do Espírito, através da palavra, o nosso coração seja transformado, e para que quando o momento vier, a resposta automática sua não será o pecado, mas será a bênção. Quando a injúria vier, você bendirá. Mas isso passa por uma vida de intimidade com Deus. Isso passa por uma vida de constante humilhação diante de Deus e dos homens. Para que o nosso coração seja transformado. Para que nós possamos pagar o mal com o bem. E veja que nós fomos chamados para isso. É a minha e é a sua obrigação. Você não tem o direito. Não é igual você vai acessar os sítios online aqui em Portugal, você pode escolher o regime de cookies. Eu não quero cookies e tal. Aqui não tem essa opção. Não vou. Não quero isso. É a Bíblia toda ou é zero Bíblia para você? Você é obrigado a fazer isso. E uma coisa que eu amo em Deus é aquilo que Ele nos obriga a fazer, ainda que seja nossa obrigação, toda vez que eu faço, eu sou abençoado. Se é obrigação, eu não preciso receber recompensa, é obrigação. Não, mas Deus mesmo assim nos abençoa. Então Deus, na sua misericórdia, nos abençoa pela nossa obediência. Pois é através dela que recebemos a bênção por herança. E o sentido aqui é que nós somos abençoados nessa vida e na vida por vir. Nós somos abençoados no mundo caído e seremos conduzidos para bênçãos
dos novos céus e da nova terra. Nós somos abençoados no tempo presente por sermos habitados pelo Espírito e conduzidos numa vida de intimidade com Deus através da mediação de Cristo. Mas um dia nós estaremos diante dele. É esse o resultado daqueles que quando injuriados, são capazes de bendizer. Agora, se a nossa submissão a Cristo muda a relação com os nossos irmãos, ela deve impactar, ela deve mudar a maneira como nós nos relacionamos com o de fora. Então, na prática, ela impacta toda a nossa vida. Então, a nossa submissão a Cristo afeta a nossa vida. E aí nós vemos isso nos versos de 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra eles, aqueles que praticam males. Nesses 3 versos, Pedro fornece uma espécie de um resumo das últimas 4 pregações. Uma coisa interessante é ver que Pedro, de uma forma resumida, mas ele acrescenta então uma razão. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Então faça isso. Você ama a sua vida? Você quer viver dias felizes? Refreia a sua língua do mal. Os seus lábios não falem dolosamente. E a gente tem uma pregação só sobre isso. A língua que urde engano. 2 semanas atrás, alguma coisa assim. Mas uma coisa que tenho trabalhado com o pessoal no curso de terça-feira, é a gente não fazer leitura inocente dos textos. E Pedro nos instrui aqui a amar a vida. Certo, tá? Quem quer amar a vida, faça isso. Agora, veja o que Jesus Cristo fala em João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Pergunta, devemos amar a nossa vida ou devemos odiar a nossa vida? E a resposta é, como diria o mestre Heber Júnior, sim e sim. Devemos amá-la e devemos odiá-la. Aguente comigo aí. Olha o comentário de Carson sobre João 12, 25. Abre aspas. Que é o texto que eu acabei de ler, que Jesus fala que nós temos que odiar a vida. O contraste amor e ódio reflete uma expressão idiomática semítica, que significa preferência fundamental. Não ódio em alguma escala absoluta. Essa pessoa nega a si mesma. Ou, para usar uma outra metáfora de Jesus, toma sua cruz diariamente. Isto é, ele escolhe não atender o interesse próprio, mas no profundo do seu ser, nega-se a fazer de si mesmo o foco de seu interesse e de sua percepção, e assim morre. Portanto, quando nós olhamos para o texto de Pedro, em que eu tenho que amar a minha vida porque eu quero ver dias felizes, e para isso eu tenho que viver uma vida de obediência, é exatamente a mesma coisa quando Jesus fala para nós odiarmos a nossa vida. Em ambos, o que está pressuposto com um tipo de postura é a ideia de obediência. É uma ideia de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, e para que nós vivamos dias felizes, nós obedecemos. Então, quando nós compararmos os textos, nós precisamos entender o contexto. Nós precisamos entender a mensagem para não dizer que eles estão falando coisas opostas. Então, ao mesmo tempo, nós odiamos a nossa vida e, ao mesmo tempo, nós amamos a nossa vida. Então, usando palavras diferentes, temos aqui a mesma disposição do coração. É um coração que nega os seus desejos, toma a sua cruz, e para isso ele refreia a língua do mal, porque quantas vezes você não quer falar mal dos outros? Ele se aparta do mal, quantas vezes você não quer fazer o mal? E ele pratica o bem. Ele busca a paz, quantas vezes você não quer a confusão? Eu direto quero a confusão. Mas não foi para isso que ele morreu em meu lugar. Então a língua deve ser refreada do mal e os lábios não devem falar o dolo, pois a boca fala do que está cheio o coração. O coração cristão, que é habitado pelo Espírito,
deve então transbordar de bênção. Deve então bendizer em todo o tempo. Então a maneira como nós falamos reflete a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Enquanto maior intimidade, quanto maior a ação do Espírito em nós, mais belo será o nosso falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí o verso continua nos apresentando um padrão parecido com o que é visto em Efésios 4, do arrependimento cristão ou da postura cristã, que é basicamente se arrepender do mal e abandona um vício e adota uma virtude. Então, como consequência, aquele que abandona o mal deve procurar praticar o bem, buscará a paz e se esforçará para alcançá-la. Aqui, a mesma armadilha presente na busca por uma vida harmoniosa, nós temos nessa situação. Quando queremos a paz, nós podemos cair nos mesmos tipos de armadilha quando nós buscamos a harmonia. E uma coisa importante aqui, nós queremos a paz? Queremos. Nós somos pacifistas? Não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós buscamos a paz, mas nunca, nunca, nunca ao custo da verdade. Pela verdade, a gente mantém o pé firme e se precisar ter confusão, tem confusão. A Bíblia fala que no que depender de vós, tem de paz para com os outros. Agora, tem coisa que não depende de você. O teu compromisso é com a verdade. O teu compromisso é com a palavra. Então, ainda que a gente se posicione com a palavra e isso gere problemas e pessoas abandonem a igreja, está tudo certo. Porque o nosso compromisso é com Deus, em primeiro lugar. Humanamente falando, jamais existirá, vamos voltar aqui um pouquinho, jamais existirá paz entre os homens que seja resultado de guerra contra Deus. Humanamente falando, a princípio, pode parecer que a busca pela paz artificial, e a paz artificial é aquela que abre mão dos valores bíblicos para manter a paz entre os homens, dá resultado. E por quê? Porque tem um monte de pseudo-igreja abrindo mão da Bíblia e está cheia. A princípio, as pessoas permanecerão nessa igreja. Ou até mesmo a igreja crescerá. Contudo, assim como vimos em Apocalipse 2, versos de 1 a 7, é possível que quando a igreja perde o seu compromisso com a verdade, que Deus remova o espírito da igreja. Portanto, a igreja poderá estar cheia de pessoas, mas vazia do espírito. Ela poderá estar cheia de almas, mas vazias de vida. O nosso esforço é por buscar a paz de acordo com a verdade. É buscar a paz que tem a sua origem em Deus e necessariamente está associada à sua palavra. A verdadeira paz só pode existir em alinhamento com os valores do reino. Nessa busca, podemos descansar em paz, pois os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos para a nossa oração. É através da justiça dada por Cristo e por sua mediação que podemos clamar ao Pai em meio ao nosso sofrimento. Nós podemos clamar ao Pai enquanto nós buscamos viver uma vida de obediência. Nós podemos clamar ao Pai por auxílio no suporte da dor e na capacidade e no amor por Ele. Nós podemos clamar ao Pai e Ele ouvirá. Adicionalmente, nós podemos descansar diante das injustiças, pois nós não fomos chamados a ser juízes, mas a descansar naquele que julga retamente e que vai contra aqueles que praticam os males. Abre aspas. Nós vivemos em um tempo que pensa muito mais sobre o que nos torna diferentes uns dos outros do que sobre o que nos une. Privilegiamos opiniões que enfatizam as maneiras pelas quais discordamos. Fecha aspas. Em tempos de absurda polarização e perseguição contra os valores de Deus, como cristãos,
somos chamados a viver uma vida de unidade em comum. Somos chamados a mostrar a verdadeira diversidade ao mundo. Não aquela diversidade falsa que só anda com aqueles que pensam a mesma coisa, mas aquela diversidade bíblica que confronta o erro e convive com as diferenças. Agora ouça as palavras provocativas de John Stott. Abre aspas. O problema que vivenciamos, sempre que pensamos sobre a igreja, diz respeito à tensão entre o ideal e a realidade. O ideal é lindo. A igreja é o povo escolhido e amado de Deus. Seu próprio tesouro especial, a comunidade da aliança com a qual ele se comprometeu para sempre, engajado em adoração contínua a Deus e em alcance compassivo do mundo. Um refúgio de amor e paz. E povo peregrino em direção à cidade eterna. Mas, na realidade, nós que afirmamos ser a igreja, somos frequentemente uma turba heterogênea de indivíduos bastante desleixados, meio educados, meio salvos, sem inspiração em nossa adoração, constantemente brigando uns com os outros, preocupados mais com a nossa manutenção do que com a nossa missão, lutando e tropeçando ao longo da estrada, precisando de repreensão e exortação constantes que são prontamente disponíveis tanto nos profetas do Antigo quanto nos apóstolos do Novo Testamento. Essa é a nossa vida. Meio educados, meio salvos, desleixados, lutando, avançando, tentando. E semanalmente, o pastor tendo que vir aqui exortar, você sendo exortado através da leitura da palavra. É isso que nós somos. Existe essa distância. Mas, para encerrar, eu quero fazer algumas breves reflexões e aplicações para vocês. Primeira reflexão. Reflita sobre os seus relacionamentos e leve em consideração o que foi pregado hoje. Não deveria ser estranho que possamos ou tenhamos descrentes com os quais eu possua mais afinidade ou mais intimidade com que os meus irmãos na fé? Segunda reflexão. Já pensou que belo testemunho daríamos se nos relacionássemos como o texto diz? Imaginou se todas as vezes que saíssemos por aquela porta, aqueles que estão ao nosso redor se sentissem impactados, percebessem a nossa alegria e o nosso amor um pelos outros? Já pensou como seríamos ou como recepcionaríamos e integraríamos os nossos visitantes se nós amássemos como o texto fala para nós amarmos? Já pensou como acolheríamos uns aos outros com as nossas fraquezas e a forma como caminharíamos em busca pela santidade? Como seria a profundidade, a sinceridade e a beleza desses relacionamentos? Então, para encerrar, 3 aplicações. Desafio, de novo, a você intencionalmente a se relacionar com o diferente essa semana. Seja mais velho ou mais novo, que votou em Z ou Y, ou de um país diferente. Lembre-se que Cristo morreu por ela. Leia novamente em casa os versos os 10 e 11 e veja de que maneira você tem quebrado essas ordenanças. Veja como ativamente você pode se dispor a praticar o bem, a não falar o mal. E última aplicação. Bendiga mais essa semana. Diante das injustiças da vida, bendiga. Diante das injúrias dos descrentes, bendiga. Diante das acusações dos irmãos, bendiga. Bendiga e descanse naquele que julga retamente, pois vocês têm bênção a te esperar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi exposta e diante dela o nosso coração também é exposto. Diante de Ti, diante da Tua palavra, a feiura do pecado fica evidente. Diante de Ti,
a nossa falta de santidade é gritante. Nós não amamos como convém, primeiro porque nós te amamos pouco e, consequentemente, amamos menos ainda os nossos irmãos. Nós temos mais dividido do que unido. Nós temos mais procurado confusão do que bênção. Nós não temos refreado a nossa língua, os nossos lábios têm falado com dolo. Nós não temos praticado o bem. Ai de nós, Senhor, ai de nós. Perdoa-nos, pois somos fracos. Sem o Teu Espírito, nós nada podemos fazer. Como está escrito em Filipenses, é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Coloca o nosso coração, esse desejo, essa disposição de querer viver uma vida de santidade. Dá-nos a capacidade de viver uma vida mais santa. Nos ajuda a amar como nós devemos. Nos ajuda a olhar para Cristo, a nos apegarmos em Cristo, a buscarmos em Cristo, através do Espírito, aquele amor que o Senhor dá para nós, para que possamos amar aos outros. Dá-nos um coração disposto a bendizer quando somos maltratados, injuriados, perseguidos. Dá-nos um coração que descansa, pois o Senhor faz aquilo que é certo. E o Senhor julga retamente. Dá-nos um coração que busca fazer o bem ao invés do mal. Um coração que lute pela paz ao invés da confusão. Dá-nos cada vez mais um coração parecido com o de Cristo. É no nome dele, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.